Você chega em casa, faz um café, senta na sua poltrona favorita e não tem mais ninguém por ali. É você que decide se isso é solidão ou liberdade. Bem-vindos ao Corajosamente dessa semana comigo, Cíntia Cruz e Com De Mauro. De Mauro, vamos falar de solidão. Vamos. Já começando com a frase avassaladora, já É, para tapa na cara. agora esse episódio não. Agora esse podcast, ele é assim, tem que começar de maneira avassaladora, entendeu? Com frases, ou não sei, né? A gente vai trabalhando isso a cada semana. Ou cantando, porque eu recebi pedidos de que deveria ser. O pessoal falou onde que assina pra Cintia começar todo episódio cantando. Só queria deixar aqui registrado. Para, gente! Não, foi só um dia. E aí? Chegar em casa, fazer seu café, sentar na poltrona favorita. Solidão ou liberdade? Depende do mês, depende da estação do ano. Se for inverno, solidão. Solidão. Se Aquela for música para ler um primavera, livro lá. se for primavera, liberdade. Depende, se for primavera na Europa, é solidão também, porque é frio pra caramba, então conta como solidão. Aí o frio é ligado à solidão e o café quente à reflexão. Então, vou ficar em cima do muro por enquanto, mas até o final tem que sair do muro. Vamos começar com perguntas. Você acha que você é uma pessoa solitária? Acho que sim, porque pessoas já me disseram isso e porque eu também sinto isso. Você sente que você é solitário? Por quê? Eu acho que a maior parte do tempo eu passo sozinho. Passo com o meu café, fazendo alguma coisa. Acho que isso aconteceu mais depois que eu mudei de país. Acho que é parte de você mudar de país, né? De você ter menos amigos e ter uma rotina completamente diferente, menos família, menos tudo, e você ter que começar tudo de novo. E acho que porque eu já era uma pessoa mais sozinha, isso só ampliou ainda mais esse comportamento que eu já vinha trazendo. Mas vejo que eu adoro ficar perto de pessoas, adoro falar com pessoas e trocar experiências, e venho fazendo um movimento cada vez maior de ficar menos sozinho e mais com pessoas. Mas sim, adoro momentos sozinhos. Igual agora estou sozinho, que tem um gato, mas o gato não conta que eu mesmo estou sozinho. Até porque, quem não sabe, gente, o gato do De Mauro, ele, enfim, tem uma vida dele, não tá nem aí pro Bruno, então Só o não meu dá gato, né? Não de todo mundo. só o seu gato, porque os meus gatos são bem queridos. Inclusive, daqui a pouco vai ter um aqui, né? Arranhando a porta e tal. Agora você que quis um gato antissocial, um gato solitário, um gato, sei lá, Eu tenho um mal-humorado. gato que chama Bombom, que tem a cara de bunda o tempo inteiro, né? Julgadora. Jogadora, Bombom jogadora. Gato de É. Cíntia, Bombom, estará no Stories dessa semana com a sua cara jogadora. Não, eu acho que a gente não tem que falar que ela é julgadora. As pessoas vão votar e vão decidir, tá? Não quero influenciar ninguém aqui, não. Tá. Então, vocês olhem, enfim, eu tenho certeza que vai ter gente que vai achar ela muito simpática e amorzinho. Olha só, gente, a gente vai falar um pouco da diferença entre solidão e solitude. Quando a gente gostar de estar sozinho é diferente de não ter outra escolha a não ser estar sozinho. Acho que o mais importante desse episódio de hoje vai ser falar um pouco dessa diferença entre uma coisa e outra, né? Você estar sozinho por escolha é muito diferente de você não ter escolha e ter que ficar sozinho. Então vamos lá, vamos para as definições, porque hoje eu e Demauro a gente está cheio de referência, fizemos uma pesquisa muito aprofundada sobre o tema, então anotem. Mas antes de Vamos você lá. ir para a definição, eu quero voltar a pergunta para você, Cíntia. A pergunta que Se eu você me sou uma pessoa fez. sozinha, Isso. solitária, eu acho que eu tento equilibrar meus momentos de solidão com os meus momentos de socialização, assim. Normalmente, eu tô com gente, tenho amigos e tudo, mas eu preciso desse equilíbrio. Às vezes vai me dando uma coisa assim de preciso ficar sozinha, sair sozinha, ficar na minha em silêncio, observar as pessoas, menos interação e mais observação, sabe? Eu sinto falta, assim. Então, todo mundo sabe que um dos meus programas favoritos da vida é ir para Paulista sozinha, entrar numa livraria, ficar fuçando lá em alguma coisa, sair, comprar um café, dar uma voltinha. É importante para mim esses momentos. Inclusive, se você tem uma livraria, convide Cíntia, porque ela vai consumir. É impossível ela entrar numa livraria sem comprar metade daquele lugar. Não quero falar sobre isso. Vamos lá, então. Gente, eu sempre compro algum livrinho, alguma coisinha, faz parte.
Ó, solidão, dentro de um olhar da psicologia, é um sentimento que vai ser uma resposta emocional quando as pessoas ficam no isolamento completo e desagradável. Além disso, pode apresentar, de um modo geral, sentimentos de ansiedade por conta da falta de conexão ou da comunicação com outras pessoas. Ela é descrita como uma dor social e também é um mecanismo psicológico que serve para motivar as pessoas a buscarem essas conexões sociais. Muitas das vezes, a solidão é definida como uma experiência bastante desagradável que acontece quando a rede de relações sociais está deficiente. E aí tem alguns pontos aqui, né, que os pesquisadores colocam como o que seria a solidão de uma maneira mais prática, né? Ficar sozinho involuntariamente, perder vínculos, estar isolado, sempre involuntariamente, né? Estado de profunda separação, que pode ser causado pela depressão, ansiedade, rejeição, ressentimento, insegurança, a morte de alguém ou o término de uma relação duradoura. Abandono, ser deixado sozinho, não ter ninguém para conversar. Falta de identificação com o ambiente, depois de uma mudança de trabalho, ou de cidade, de escola ou de relacionamentos. Uma coisa importante para falar sobre essa definição é que o sentimento de solidão pode aparecer mesmo quando a pessoa está rodeada por outras pessoas. Alguns estudos mais recentes, né, têm explicado que esse sentimento acontece com todo mundo em algum momento da vida, mesmo se a pessoa estiver dentro de relacionamentos sociais fartos, como amorosos ou familiares. Então, a solidão não se deve só pelo isolamento. E aprendi, pesquisando, que o sentimento de solidão fez a gente evoluir e chegar onde a gente chegou como sociedade. Porque, como você acabou de dizer, é um mecanismo de defesa e antigamente, quando a gente começou a viver em grupo, as pessoas que se sentiam sozinhas buscavam outras pessoas, viviam em grupos e assim se protegiam, viviam mais, e as pessoas que não tinham esse sentimento de solidão acabavam ficando sozinhas e morriam, e aí não Porque ficava evoluíram. exposto, né? Isso. Exposto ao perigo, aos clima, à doença, não ter alimento. E viver em sociedade e sentir solidão foi parte da evolução de trazer a gente até aqui. E a gente sente até hoje porque continua fazendo parte da gente precisar das outras pessoas. Talvez não tanto hoje, porque você pode comprar sua comida e comprar medicamento, mas continua essa parte de cuidado e esse sentimento ali. Até pensei naquele filme do Divertidamente, não tem um sentimento de solidão, né? Naqueles sentimentos É lá. porque no Divertidamente ele está falando das emoções, não dos sentimentos. Verdade. Tá falando das emoções de base, né? Então, assim, a solidão, provavelmente ela vai derivar ali da emoção da tristeza, né? Ou às vezes, talvez do medo, depende da situação, né? Mas a gente, assim, o ser humano é um ser gregário, como você falou, sobreviveu porque vivia em grupo, porque em grupo é mais fácil de caçar, de emboscar uma presa, né? Assim, uma caça e tal. O grupo se defende melhor. Se alguém, sei lá, se uma fêmea dá cria, o grupo protege, esse filhote vai crescer ali com mais facilidade, diferente de uma mãe sozinha e tudo isso. E aí, eu estava lendo uma matéria do El País de 2021, justamente falando sobre isso, assim, né, sobre esse nosso processo de o quão importante os grupos e tal. E aí a matéria diz o seguinte: a ascensão dos seres humanos ao topo da cadeia alimentar se deve à sua solidariedade, não à sua vida na solidão. Por isso, nós nos ajudamos, acompanhamos um ao outro e vivemos em comunidade. No entanto, nos últimos anos, a solidão vem atingindo níveis epidêmicos. Então, assim, a gente atingiu um ponto de evolução em que a solidariedade, se ajudar, estar em grupo era fundamental. E depois que a gente se cristalizou nesse lugar aí do topo da cadeia alimentar, as coisas foram acontecendo de uma maneira que hoje é possível você sobreviver, mesmo não estando num grupo, não fazendo parte de um grupo. Sobreviver mais ou menos, né? Porque a solidão involuntária, ela vai gerar outros problemas. Você não vai ser morto por outra espécie, mas você pode entrar em processos de adoecimento emocional, que é tão grave quanto, né? Mas antes de continuar nessa linha, aqui, porque tem bastante coisa para falar sobre esse lance do nosso processo, né? Eu queria trazer também um olhar sobre o que a filosofia, né, e o existencialismo falam sobre solidão, né? Essa solidão existencial.
a gente pode olhar de várias maneiras para a solidão. A gente pode olhar de uma maneira científica, evolucionista, né, nesse lance do ser humano, quanto ele precisou da solidão, mas a gente também pode olhar com um olhar mais filosófico, mais existencial. Então, a solidão, no entendimento existencial, é um tema paradoxal, porque o homem, ele é um ser no mundo, né? Ele precisa estar no mundo, dentro do mundo, com o mundo, mas ele também é um ser solitário. Ele vive em permanente relação com o mundo, mas o seu mundo interno, né, é ele quem faz. O mundo não vai socorrê-lo existencialmente, nem irá determiná-lo em qualquer instância ou aspecto. Existencialmente falando, a gente precisa estar no mundo, a gente está no mundo com outras pessoas, mas no fim das contas a gente está sozinho, estamos sozinhos em nós mesmos. Nós somos a nossa única companhia real. Então, se todo mundo morrer, o mundo acabar e só você ficar, você continua existindo nesse seu processo interno. E é você que faz o seu mundo, que dá intenção, que dá significado ao mundo ao teu redor. E esse é um processo muito solitário. E eu acho que quando a gente vai trabalhando psicologicamente, olhando, né, assim, trabalhando o nosso autoconhecimento, a nossa autopercepção, isso vai ficando cada vez mais claro, assim, do quanto a gente é que está criando esse mundo que a gente enxerga. Eu, sei lá, tem dia que eu atendo 3 pacientes na sequência. É muito, assim, louco. Até hoje eu continuo sempre... Isso é uma coisa que sempre me chama atenção, assim. Como cada pessoa realmente cria o próprio mundo, sabe? Pessoas da mesma idade, que ganham a mesma faixa ali salarial e tal, não sei o quê, né? Como cada uma dessas pessoas, elas pintam e dão sentido para o seu mundo do seu jeito, a partir da sua história, encaram a solidão, né? É isso, eu tenho um paciente que chega e fala, ai, cheguei em casa do trabalho, minha casa é sozinha, escura, ai, que sensação ruim, eu não gosto de ficar sozinho. Já tem gente que fala, nossa, eu cheguei do trabalho, cara, aquele silêncio da minha casa, que delícia, fui para a varanda, fiquei lá tomando meu vinho, pensando na vida, como isso é bom. Então, a gente é que dá esse sentido. E muitas vezes as pessoas estão tão no automático que elas esquecem disso, né? Você falando me fez lembrar quando eu tô nesses processos de viajar e ficar observando pessoas, né? Que às vezes você vai, compra um café, senta num banco e só fica vendo as pessoas daquela cidade andar ali, com as roupas delas, com como funciona ali. Entre todos os pensamentos que sempre passam pela minha cabeça, eu acho que um que é sempre presente é de ver, às vezes, as pessoas ali como pessoas sozinhas. Sozinhas no sentido de que, por exemplo, o meu corpo é meu, o que eu tenho em mim é meu, e ninguém mais tem isso, ninguém é igual a mim, e ninguém vai entender o que eu tenho. E se eu for para qualquer lugar, eu vou continuar tendo isso. E isso pelo sentido de ser único e sozinho. Porque quando eu vejo aquelas pessoas, por exemplo, com um grupo de amigos, eu continuo vendo às vezes, não sempre, mas vem esse sentimento de cada pessoa ali é sozinha, porque se ela decidir que ela quer mudar de cidade ou ela quer ir para outro lugar, ela vai ir e no final tudo que ela precisa tá ali com ela, que é ela mesma, sabe? A pele dela, é o osso dela, é o corpo dela que vai de uma forma sozinha mudar ou se movimentar. E a gente escolhe, a gente sente estar naquele grupo, mas sempre vem esse sentimento de, às vezes vem como triste e às vezes vem como feliz dessa parte de aquela pessoa é sozinha, sabe? É única e sozinha. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer, ficou bagunçado. Eu acho que você está falando muito sobre a autenticidade da pessoa, né? Dessa coisa dela ser única, dela ter essa única bagagem, e não importa para onde ela vai levar essa bagagem, Uhum. né? A história dela, o corpo dela, a imagem que ela tem, assim. É. E aí, pelo lado de solidão, porque você pode decidir ir para outro lugar e começar do nada, e aquele sentimento talvez apareça ou talvez não, sabe, dessa solidão. Comecei a ler um livro agora por causa do episódio, né? Que chama A Cidade Solitária, da Olivia Lang. E ela tá morando sozinha em Nova York, ela passou vários momentos morando sozinha em Nova York, eu não sei se ela é artista plástica também, ou se ela, mas ela vai fazendo um paralelo do que ela sente em estar morando sozinha num apartamento mequetrefe, num bairro, com obras de arte, né, com obras visuais, né, quadros e pinturas e tal. Ela vai falar, assim, eu tô agora no começo do livro, ela vai falar do Hooper, que é um pintor norte-americano ali da virada do século XIX para o XX,
E as pinturas dele são retratos de Nova York, mas sempre retratando pessoas solitárias. Ele tinha uma coisa, assim, né, nas entrevistas e tal, todo mundo fala, porque a solidão? Ele, não, mas quem falou que a solidão é um tema da minha arte e tal? Mas é um tema. Você vê, assim, tem um quadro dele muito famoso, que é ele é muito bom em jogo de luz, né, com as cores e tal, mas chama Night, ai, não lembro o nome do quadro, mas é a imagem de um bar, daqueles que tem a fachada toda de vidro, não tem ninguém na rua, a rua tá completamente vazia à noite, assim. Aí você consegue ver lá dentro um cara de costa, um casal um do lado do outro, mas assim, sabe, cada pessoa olhando para um lado, o balconista, não sei explicar. Você olha e fala assim, nossa, sabe, tem um vazio no quadro, e uma das curiosidades sobre esse quadro é que você vê todo o vidro, assim, do bar, né, e tal, ele é até meio viradinho, assim, e não tem porta o bar. Então, dá uma sensação daquilo ser um aquário, sabe? Como se você estivesse observando o aquário da solidão. Eu acho que quando a gente para numa cidade e silencia um pouquinho, né? Assim, observa, você vai ver esses trechos, esses recortes de solidão. Porque as pessoas, mesmo ali o casal, né? Um do lado do outro no quadro do Hooper, ela tá olhando para um lado, meio com um olhar meio perdido, assim, ele também. Então, assim, mesmo enquanto casal, eles estão cada um dentro dos seus processos solitários, porque viver é assim. A gente vai sempre alternar entre o nosso processo interno de solidão e só você com você, e dessa interação com o outro, né? Eu acho que eu gostei tanto de pesquisar esse tema e tal, porque a solidão, ela é um tema que traz esse olhar que a gente consegue da arte, da ciência, do que é a solidão para a psicologia, mas como que a música fala da solidão, como que as artes plásticas demonstram essa solidão. Isso é muito legal, né? Você acha que quando você tem esses sentimentos mais solitários, assim, esses momentos mais sozinhos, você tem medo? Tem um sentimento de medo também? Eu acho que não, porque falando de mim, né? Assim, os meus momentos de solidão, eles são escolhidos, né? Se eu quiser estar com pessoas o tempo inteiro, eu consigo, eu tenho essa opção, eu tenho essa escolha. Não é que eu não estou num país diferente, que eu não entendo nada da língua, que eu não consigo falar com as pessoas. É uma escolha. Então, não tem medo quando a gente, né, no meu caso, quando eu escolho estar sozinha, não tem um processo de medo. Mesmo quando eu, sei lá, viajo sozinha ou faço, é um processo de escolha. E eu não sei, assim, eu confio na minha habilidade social para, se eu quiser conversar com alguém, puxar assunto, pegar amizade e tal, eu confio que isso vai funcionar, assim, né? Que eu tenho essa ferramenta. Então, eu não passo por um lugar de medo mesmo. É porque você descrevendo essa pintura, que a gente vai ter que colocar o link na descrição, né, para as pessoas verem também, Sim. me fez pensar se alguma dessas pessoas retratadas ali, ou nesse ambiente, sabe, de você ser casal, de você ser solteiro, de pessoas sentindo medo de estarem sozinhas ou achando que aquilo é para sempre. Porque eu não sinto medo, eu acho que eu já senti medo antes de estar sozinho e achar que aquilo era como se eu não tivesse habilidade para conhecer pessoas, ou sair com pessoas, ou se eu não tivesse amigos. Mas eu aprendi viajando e com o tempo também de que, sim, quando você vai para uma cidade nova, você não conhece ninguém lá. Não significa que você não tem um monte de amigo, porque você tem das cidades que você mora, as cidades que você já passou. Tem pessoas que conhecem você e você possui amigos, mas naquele momento que você está naquele local completamente desconhecido, você não tem nenhum amigo e tá tudo bem, não quer dizer que você é uma pessoa sem amigos. E isso me conforta quando eu começo a me sentir mais sozinho, eu sempre lembro dessa parte, mas me fez pensar de que faz um bom tempo que eu não sinto medo em estar sozinho. Eu me sinto triste às vezes. Lembro de uma viagem que eu me senti bem triste, mas foi mais porque era perto do Natal que eu fiz essa viagem, perto do Ano Novo, e são datas mais de se passar com família e amigos, né? E essa viagem sozinha, nesse momento, me fez me sentir triste, mas não com medo. Eu trouxe dois trechos de música para a gente olhar. A música, ela passa por esse lugar da solidão, gerando tristeza, né? Tem um pedacinho de uma música do Alceu Valença que ele fala assim, ó: a solidão é fera, a solidão devora,
é amiga das horas, prima irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração. Quando eu penso em descompasso no coração, eu penso nessa sensação de tristeza, sabe? De um aperto no peito, de um quando parece que seu coração tá fora de ritmo, né? E o fato dele falar assim que a solidão é amiga das horas e prima irmã do tempo, e que por isso ela faz o relógio caminhar lento, a solidão tem esse caminho, né? Assim, parece que o tempo passa de outra maneira, demora para passar. Que saco essa amizade da solidão com o tempo, né? Com as horas, ficam aí se enrolando e demorando. Tipo, por quê? Passa logo, eu não quero ficar sozinho. A solidão é transitória. A gente vai passar por momentos, né, de solidão. Mas quando a gente tá nesse lugar mais de tristeza ou de medo, é essa sensação que dá, que não vai passar nunca, mas vai, gente, eu garanto que vai passar. E aí tem outro trecho da Marisa Monte, que também é famoso, que eu gosto bastante, que ela acho que tem até uma versão dela cantando com o Paulinho da Viola, enfim, que ela fala: solidão é lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorri seus dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignado e mudo no compasso da desilusão. Tipo, talvez alguém ali não gostasse muito da solidão amarga. Recomendo muito você que está ouvindo esse episódio que vá assistir no YouTube, porque olhinhos de Cintia estão brilhando desde o começo do episódio. Então você tem que assistir olhando para a cara de Cintia. Gente, esse tema é muito maravilhoso, oh, meu Deus! Mas assim, o tema é maravilhoso, mas não quer dizer que a solidão vai ser maravilhosa sempre, né? Tem um movimento, eu vi dentro da pesquisa, né? Tanto no Reino Unido, parece que agora no Japão também, por conta dos velhinhos e tudo, essa solidão involuntária, né, essa solidão obrigatória que o idoso acaba sentindo e tal, esse avanço também dos casamentos mais tardios, das pessoas estarem trabalhando muito, morando mais sozinhas e tal, essa solidão começou a aumentar, mas uma solidão que foi mais para esse lugar de patológico mesmo, né? Então, tanto o Reino Unido quanto o Japão, eles têm um Ministério da Solidão. Eles criaram um ministério para olhar para isso com atenção, enfim. E aí, deixa eu pegar um trecho aqui, porque às vezes eu estou falando isso porque isso foi antes da pandemia, tá? Não é a pandemia, acho que agravou muito desse processo, dessa solidão patológica e crônica e tal. Mas antes disso, a gente já vem numa crescente de pessoas sozinhas e tal, né? Essa matéria, deixa eu ver a data, ela é de 2018. Então, olha aí, né? Eu peguei na Hypeness. A solidão se tornou um problema real na sociedade contemporânea. No Reino Unido, foi chamada de epidemia oculta. O governo reconheceu que a solidão pode causar problemas que vão muito além de fazer pessoas ficarem felizes. É um risco à saúde pública e, por isso, né, foi por causa disso que eles criaram o Ministério da Solidão para lidar com esse problema, que em 2018 atingia cerca de 15% da população inglesa. Na Espanha, em Barcelona especificamente, também, eu acho que até também pelo processo da pandemia, eles não têm um ministério, mas eles têm ações específicas para cuidar principalmente da solidão dos idosos. Tem muito idoso que o marido, a esposa, né, o parceiro morre, a família mora longe, os filhos, enfim, trabalham muito, ele está lá sozinho. E aí tem um movimento que chama Amiga, Desça a Sua Cadeira, que é um movimento de mulheres ali de Barcelona, de velhinhas, né? Porque assim, os espaços públicos em Barcelona, aqui no Brasil também, né? São muito tomados pelos homens. Eles ficam jogando xadrez, jogando baralho, fofocando e tal. Então, por ser um ambiente masculino e pelas pessoas de idade ter essa coisa, tipo, uma mulher no meio de um monte de homem, né? Elas não ficam confortáveis e tal. Elas retomaram esse movimento de pôr as cadeiras na calçada, sentar para conversar. Então, uma liga para outra, para também estar nesses espaços, né? Porque parece que a quantidade de mulheres com mulheres idosas com depressão e tal em Barcelona estava crescendo muito, porque elas ficam lá presas, quietinhas no seu apartamento, não interagem e tal, então eles fizeram esse movimento, e eles também fizeram um programa para ensinar esses idosos a mexerem nos tablets e tal, enfim, né, conseguirem
entender ali como é que funciona, e poder falar e fazer videochamada com família, com outras pessoas, interagir com outras pessoas, enfim. Então, achei interessante, assim, esse cuidado, né, e esse olhar com esses velhinhos, porque velhice e solidão são temas bem próximos. Eu lembro antes da pandemia, eu falava com as pessoas por mensagem no celular ou por áudio, mas eu não me sentia conectado com elas. Eu sempre precisava ver pessoas e ter pessoas por perto para me sentir conectado, sabe? Eu achava mensagem muito. Fisicamente, você está Isso, falando? fisicamente, exato. Eu achava mensagem, ligação de vídeo algo muito frio. Não conseguia sentir com aquilo, sabe? E é engraçado, depois de 2 anos trancado dentro de casa e só tendo essa ferramenta para se comunicar, como eu me sinto muito mais conectado hoje com as pessoas. Eu acho que não troca, né, a parte física pelo digital, mas de como eu consigo suprir sentimentos por mensagem, sabe? De como eu consigo me sentir conectado. Vejo que era muito algo meu, não era que eu não consegui ver a tecnologia como algo de poder me conectar. Vejo muita troca de coisas mais profundas por mensagens também, sabe? Eu acho que talvez ficasse uma coisa mais superficial por mensagem e eu acabava deixando coisas mais pessoais no cara a Para falar, cara. Isso. E como isso acabou sendo completamente no digital, eu consigo hoje ter tanto, me suprir tanto com mensagem, sabe? E é ótimo, porque eu tenho amigos que moram em outras cidades, em outros países, e conversar com eles por mensagem, por áudio ou ligação me faz suprir isso, sabe? Essa conexão. E me fez até lembrar da minha família, de como antigamente você também só tinha telefone, né? Você não podia nem ver pessoas, você só ligava uma vez ou outra, e como aquilo era talvez de uma forma já algo que supria aquela necessidade, né? Talvez porque fosse algo ao vivo, né? Não era só mensagem que você manda agora e responde daqui 3 horas. Não, a pessoa estava ali naquele tempo com você. era síncrono, né? É, bastidores aqui do Corajosamente, gente. O Demauro não gostava de áudio quando eu conheci o Demauro. Tipo, ai, não gosto de áudio. Só que eu sou um ser humano que eu falo pra caralho, né? Falo mais que o homem da cobra. Tipo, todo um assunto acontecendo. Mandava um monte de áudio pro Demauro até que ele não aguentou. Falei, ai, tá bom. Vou responder por áudio, porque é muita coisa que você fala e tal. E estamos hoje praticamente só conversando por áudio. Não tem nada de texto nas nossas mensagens, né, Bruno? A gente evolui, né, Cintia? O mundo dá pancada na gente, os nossos amigos também, e a gente evolui. Tem que entender. Alguém tem que se sacrificar pelo grupo, já diria tio Paulinho maravilhoso, entendeu? Você se sacrificou pelo grupo, foi muito melhor, né? Assim, se eu tivesse que digitar tudo que eu já te contei na vida, era um livro, entendeu? Pega o WhatsApp do Demauro e publica. Não, não publica, não. Melhor não, não, melhor não. Ó, tem uma pesquisa da Ipsos. Ipsos, inclusive, foi meu cliente por bastante tempo. Já dei muito treinamento lá. Beijo para vocês, pessoas da Ipsos maravilhosos. Ipsos fez uma pesquisa com 28 países na virada entre 2020 e 2021, plena pandemia, né? 23 mil pessoas foram ouvidas de 28 países. Dessas 23 mil pessoas, 1.000 eram brasileiros. Então, é um recorte bem pequenininho, né? Assim, pensando no Brasil, que tem 200 milhões, mas eles quiseram ouvir, assim, 28 países para ter uma noção, né, em geral, desses países e tal, e fizeram perguntas muito relacionadas a isso, assim, o quão você se sente solitário, se sentiu solitário na pandemia. O brasileiro, primeiro lugar, 50% das pessoas que responderam à pesquisa se sentem ou se sentiram ou têm se sentido solitários. Depois vem os turcos, com 46%, os indianos, com 43%, e os holandeses são os últimos da lista, com só 15% respondendo que se sentiram solitários durante a pandemia. E aí, na entrevista, essa matéria é da BBC, tá? Também a gente vai colocar o link. O presidente da Ipsos, na época, que acha que esse número alto do brasileiro, né, em relação à solidão e tal, tá muito ligado ao período, porque foi na virada ali do ano, então Natal, Ano Novo, né? O brasileiro é muito gregário, leva muito a sério essa coisa do Natal, do Ano Novo, e realmente de 2020 para 2021 a gente não teve Natal, né? Assim, imagina, sem vacina,
você não ia colocar sua família em risco e fazer uma ceia. Teve gente, claro, enfim, que fez, mas o ideal é que não fizesse. Então, não ter a família por perto, não tá nas festas. Muita gente só vê a família nas festas, né? Metade da minha família tá no interior e tal. Normalmente a gente consegue se reunir assim no Natal. Então, ele acha que muito também por isso, né? Mas o brasileiro é muito gregário e ele sofre quando ele não tá com o grupo dele, né? Eu não sei da parte turca, mas eu sei que a parte brasileira e a parte indiana é bem parecida, né? São pessoas e famílias conectadas. E a parte holandesa vai bem pelo lado de pessoas mais sozinhas e Então, independentes. tipo, não me senti, né? Eu não me Tava senti de boa, solidária, eu não sempre mudou vivi nada. assim. Mas, quando você estava falando da pessoa mais velha e do idoso, uma das coisas que eu mais reparei quando eu saí do Brasil foi de como as pessoas aqui na Europa são muito mais independentes, mais velhas. Quanto eu vejo de pessoas que até têm dificuldade de andar, andam com andador e estão andando sozinhas pela rua, pegam um ônibus sozinhas, vão nos locais sozinhas e, tipo, era uma coisa que eu observava muito no começo, de eu não via pessoas, assim, no Brasil com andador andando sozinha, teria alguém com ela ou estaria de carro ou alguma coisa aqui. Não, as pessoas andando, fazendo tudo sozinho. Aqui não existe fila preferencial. Você tem sim assentos para pessoas com deficiência, mais velho ou grávida, mas é diferente a cultura aqui. Eu vejo que é uma cultura muito mais independente. E aí vem por esse outro lado que é uma cultura mais independente e mais sozinha também, porque as pessoas são mais solitárias e elas são mais acostumadas à solitude, muito mais do que o brasileiro. O brasileiro é muito menos acostumado a isso. Eu É. sinto muito isso no Brasil, sinto muito isso quando eu falo com pessoas de como a gente vai fazer alguma coisa em casa e você já pensa, vamos convidar as pessoas. E aqui tem celebrações no Natal e Ano Novo e Páscoa e outras coisas assim que as pessoas fazem em casa e convidam a família, mas não existe tanta celebração quanto existe no Brasil e tanta conexão de incluir outras pessoas, sabe? De cuidar de outras pessoas, de fazer um almoço e convidar a pessoa, de fazer coisas mais isso o tempo todo. Eu acho que isso no Brasil acontece o tempo todo, sabe? E aí, quando você fala da pandemia, isso foi completamente cortado para o brasileiro. E para cá foi cortado, mas não vou dizer que é difícil para mim comparar, de novo, tirando a informação da bunda, mas como as pessoas aqui já estão acostumadas a fazerem as coisas mais sozinho, eu acho que o impacto é um pouco menor. Acho que também o clima frio é algo que acaba criando você dessa forma, de você ficar mais em casa sozinho. E o Brasil, um clima quente, você quer sempre fazer festa e piscina. Mas, Churrasco, é, quintal, né? exato. Mas vejo muito isso também da parte de quando você, sei lá, termina a faculdade, ou na faculdade você vai morar sozinho, você já sai da casa dos pais mais cedo, é muito difícil alguém construir no terreno da casa dos pais, muda de país, então as pessoas são muito mais independentes do que o brasileiro, sabe? Eu acho que o brasileiro, na nossa cultura, é muito mais dependente emocionalmente um do outro, o que acaba sendo algo maravilhoso também, porque você sempre sente que alguém tá cuidando de você e que você tá cuidando de alguém, né? Você não se sente tão sozinho assim. Mas tem uma observação que eu preciso fazer, né? Que eu acho que o Brasil, de alguma maneira, não dá também muita condição para o seu idoso ser mais independente. E eu tô falando de questões práticas mesmo, né? Assim, olha as nossas calçadas como são. Imagina um velhinho aqui de andador numa calçada dessa, enfim, né? Um quarteirão caiu, quebrou o fêmur, nunca mais sai da cama. Enfim, é isso que acontece, né? O próprio transporte público, essa coisa de. Aqui em São Paulo acontece muito, eu já vi muito isso, eu já andei muito de ônibus aqui, né? Tem muito ônibus aqui em São Paulo que tem aquela escada que abaixa para, principalmente para cadeirante, né? Para levantar a cadeira e tal. Porque o ônibus é bem alto do chão. Então, o motorista morre de preguiça de fazer isso, sabe, baixar lá o negócio para um velhinho subir. Porra, né? Então, assim, tem um. Não sei explicar, ao mesmo tempo que as pessoas cuidam do velhinho no mundo privado, né? Então, assim, tem a avó que mora com alguém, né? Aqui no Brasil é normal, a avó sempre mora com alguém, o avô mora com alguém, não sei o quê. Mas não tem uma coisa no público, assim, nos espaços públicos de ter esse olhar e esse cuidado. Que foi que você tá com a cara rindo? Eu tô rindo porque Assunto sério, Mas Demauro. eu tô rindo de sofrimento, assim, tipo, que o Brasil não é para qualquer um, é isso. O Brasil, ele não é para. O Brasil vai te fuder, é basicamente isso. O Brasil, se você piscar o olho, você se lascou. Se você cochilar, o Brasil te pega. E sim, Nossa, e você me fez lembrar também que a gente vê a pessoa mais velha como
um deficiente, né? Mas eu acho que isso é assunto para outro podcast, que a gente já falou mais sobre É. envelhecer, se a gente só se manter no mais velho. Mas eu concordo plenamente que o Brasil não é adaptado para essa independência da pessoa mais velha. Porque assim, o velhinho ele não é um deficiente, mas ele tem necessidades específicas, né, em relação à visão, à mobilidade e tal. E eu sinto assim que parece que esses espaços públicos aqui no Brasil eles não são muito então preparados, né? Então aí vai falar da senha, o velhinho não enxerga, as pessoas não têm paciência, essas coisas assim mais práticas, né? Enfim, já que a gente está falando de idosos, de solidão e tal, eu queria falar um pouco desse processo também da saúde emocional em relação à solidão, né? Esse lado negativo da solidão. Então, ao mesmo tempo que a gente entende que a solidão é transitória, que a gente vai passar por períodos de solidão, que é diferente quando a solidão ela é imposta, quando ela é escolhida e tal, né? Quando a solidão ela não é desejada, ela vai ter consequências que são super evidentes, né? Então, as pessoas socialmente isoladas, elas têm maior risco de morte prematura, são mais propensas a sofrer problemas de saúde mental, e segundo um estudo, eu acho que de um jornal americano de medicina que foi feito, acho que em abril agora, tanto o Japão quanto o Reino Unido, olhando para todo esse processo, também entraram no lance lá dos ministérios ou de fazer departamentos governamentais dedicados e específicos para isso. Vai gerar algum tipo de problema emocional, né? Então, não, a depressão ela não vem só da solidão, mas ela também, uma das causas dos processos depressivos também pode ser a solidão. Quando a gente olha para a depressão, a gente vai olhar para questões químicas, sociais, emocionais, então, né, tem vários fatores. E a solidão é sempre um deles também. A gente já está falando do lado da solidão como algo crônico, como um problema. Sim, a gente Sim. pode trazer teus dados. No que eu estava pesquisando, o que eu aprendendo também, não só achando coisa ali, mas como falava muito sobre a parte de quando você já está nessa parte crônica de você estar sozinho por tanto tempo, sabe aquelas leituras que a gente sempre faz das pessoas, as microexpressões, e aí você sabe quando alguém acha sua piada engraçada, só por como ela mostra o rosto e etc, né? Quando você entra nesse processo solitário por tanto tempo e vai para essa parte de ser crônico, de como o seu cérebro não consegue mais ler de forma correta as microexpressões e de como você vê, na verdade, tudo de forma errada. E errada no sentido de que você vê tudo como algo agressivo. Então, alguém não ri de uma piada sua ou ri de uma piada sua, você vai interpretar que a pessoa está fazendo aquilo de uma forma negativa, ao invés de ser uma Uhum. forma normal. Quando você está nessa parte mais crônica de como você começa a observar muito mais as pessoas e viver muito menos, então você acaba ficando mais quieto, mais observante, ou mais observador, não observante, mais É. observador, e você lê muito mais as pessoas, lê muito mais errado, e se você prestar atenção quando você está se sentindo menos sozinho, você está numa parte mais feliz e com mais energia, de como você lê muito menos as pessoas, porque você está muito mais experienciando as coisas e compartilhando coisas do que realmente está ali, entre aspas, analisando e julgando como É. as pessoas estão a seu favor, né, a seu respeito. Mas eu acho que não. Eu acho que assim, ó, vamos pegar um exemplo, né? Quando você está num café, tá? Sozinho, sentado numa mesa de um café e tal, de alguma maneira você tá consciente ou inconscientemente, porque a gente sabe que o nosso cérebro, a atenção do cérebro ela é seletiva, então você pode estar olhando aqui, sei lá, para a xícara de café, mas o seu cérebro está captando o que está acontecendo ali no ambiente de uma maneira inconsciente, né? Então ele está captando a expressão de raiva da garçonete quando o cara foi grosso com ela, o seu cérebro está captando as coisas que estão acontecendo. Então, tem gente que é solitário, mas está convivendo com outras pessoas, no café, no metrô, no trabalho, né? Então ela está observando e lendo essas microexpressões e tal nas outras pessoas. Então ela tem uma leitura daquilo. Agora, quando a pessoa está solitária em casa, sozinha, aí ela entra nesse processo de que ela não está lendo ninguém. Então ela vai, a possibilidade dela errar nessa leitura quando ela tiver uma interação é muito maior do que essa outra pessoa solitária que convive, né? Uma outra coisa diferente é quando você está nesses grupos socialmente, está interagindo também. Porque aí você observa e interage, observa e experiencia ao mesmo tempo. Então você ainda testa
o que você está observando. Então, você vê a cara da garçonete brava e você pode falar assim, nossa, desculpa, não foi o que eu quis, me expressei mal, você pode se desculpar com ela, você pode sustentar e tal, mas você está interagindo com aquelas expressões, com aquelas emoções, e você está se testando também. Muito diferente de alguém que só está observando aquilo, né? Só está vendo como as coisas acontecem. Ela não está exatamente se treinando, mas ela está treinando a leitura dela dos outros. Entende a diferença que eu estou colocando? Entendo, mas o que eu tô dizendo é mais pelo lado de quando você já tá na solidão por muito tempo, quando você já tá, Tá. por exemplo, cancelando o convite que as pessoas te fazem, ou tem muito meme sobre isso, né, que é bonitinho de, aceitei o negócio quando tava feliz e agora que tô normal não quero ir no lugar, sabe? Tipo, Mas sim, isso acontece às vezes, mas eu tô mais focando pelo lado da parte crônica, em que você já tá numa solidão, sozinho mesmo, e num sim. ambiente, vamos dizer assim, escuro ou negativo, e você acaba, o seu cérebro acaba se perdendo e você não consegue, num ciclo, sabe, de só ver coisas mais e mais negativas, se isolando cada Sim. vez mais. E aí, por esse lado, é o que você acaba lendo as pessoas de forma errada, porque você só acaba lendo e validando a parte negativa disso. Claro, quando você está numa parte normal de solidão, sim, você está lendo e você está vivendo e é diferente, como você falou. E essa solidão crônica, ela vai muito para esse lugar mesmo de... ela é silenciosa, né? Então, assim, você começa a perder energia, perder vontade de estar nessas interações. Quando essas interações acontecem, você já entra num comportamento de esquiva, né, de evitar. Então, recebe o convite, não quer, não vai. Tem uma coisa, você pode ir até o mercado e falar, não, vou pedir online. Você pode fazer tal coisa, não, prefiro ficar aqui e tal, enfim. E quando você vê, faz 3 semanas que você não saiu de casa, faz, sei lá, 15 dias ou 20 que você não vê o seu porteiro, que você não desce. Isso vai acontecendo até que chega um momento que você não tem mais convites, que você já não sabe mais quem são seus amigos, porque já faz tanto tempo que você não vê ninguém. E as pessoas vão entrando nisso muitas vezes sem perceber, até que vai chegar um momento que elas vão olhar para aquilo e falar, nossa, o que aconteceu aqui, né? Enfim. É por esse lado que eu quis dizer. E Uhum, sim, eu entendi. como a gente é social, até os nossos círculos de amigo aprende que convidar o Bruno, por exemplo, o Bruno não vai ir, porque o Bruno sempre fala não. Então, já vira até uma coisa entre o grupo de não convidar pessoas X e Y, porque aquela pessoa já tá naquele lugar mais de tipo, ela não vai, ela não quer ir, sabe? E é Uhum. quando você já tá nessa parte mais crônica, não quando você tá trocando de amigo nem nada, é mais quando você tá realmente se isolando e entrando nesse ciclo só indo cada vez pior para esse lado de solidão, né? Como negativo. Mas é um ciclo mesmo. Sabe, você fala um não, aí você fala outro, aí não sei o quê, aí, tarará, aí você pede a comida em casa, aí tal. Tem gente, aqui em São Paulo tem prédio que o porteiro coloca o pedido no elevador. Você não precisa nem descer. Tem gente que não sai nem do andar que tá, assim, sabe? Chegou não sei o quê. O cara coloca no elevador, você abre a porta do elevador, pega. Então, assim, nossa, né? Zero, zero, zero interação. E, enfim, eu tive um paciente que ele tinha uma vizinha, essa história era muito boa, que ela era blogueira. E ele descobriu, ela era tipo blogueira fitness, alguma coisa assim. E aí ele falava, ele era super curioso, assim, porque ele seguia ela. E ele falava, Cíntia, ela não sai do apartamento. Tipo, a gente não vê ela no prédio, ela não desce, você não escuta a porta dela. A varanda dela é cheia de caixa, que eu acho que é de recebido, sei lá, uma bagunça, um monte de caixa que fica lá, que eu acho que ela nem abre, ou se abre. E ela só fica no apartamento. Então, tudo que ela faz de fitness, de não sei o que, né? É só no apartamento. Ninguém nunca viu a cara dessa mulher aqui. Tipo, ela vive, sabe, num cenário e tal, e não sei o quê. E ele ficava super curioso. Era num momento assim que essa coisa dessas blogueiras estava começando, sabe? Ele achava aquilo muito louco. Ele falava, meu, você vê ela lá no Instagram e tal, isso aqui, saúde, a vida, né? Só que você não vê, ela não recebe ninguém, ela não sai de casa, as cortinas estão sempre fechadas, aquele monte de caixa, enfim, né? Mas, sei lá, também era leitura dele sobre ela, né? Mas que era curioso, era. Eu acho que também ter o mundo digital acaba
colocando mais ênfase nessas pessoas que preferem muito mais ficar isoladas completamente, né? Porque eu trabalho com desenvolvedores e a maior parte dos desenvolvedores são pessoas que preferem ficar sozinhas, que não têm muita interação social. E o trabalho remoto é o paraíso. Tipo, você ficar em casa, não precisar sair, você pedir tudo online, tipo, essa é a vida que eu pedi a Deus, que eu não preciso interagir com ninguém, sabe? E sim, é uma parte que existiu, que existe aqui. Acho que a gente hoje tendo a opção de poder sair de casa muda, mas também acaba se tornando um ciclo que você vai se isolando cada vez mais pela essa praticidade. E eu não sei, não posso dizer por todas as pessoas, mas eu já me vi num ambiente, eu já me vi eu sendo uma pessoa muito mais isolada, porque eu achava que eu gostava muito mais de ficar sozinho e ter menos interação pessoal. E hoje me vejo uma pessoa que prefere muito mais interação social do que ficar sozinho, ficar isolado no local, sabe? Apesar Sim. de adorar os meus momentos sozinhos Uhum. e É, reflexivo. e eu acho que se a gente for pegar esse período da pandemia, né? Então, assim, e talvez fosse uma coisa que a vizinha dele, blogueira, vivia e ele não sabia, né? Mas, cara, na pandemia é isso, eu ficava, sei lá, às vezes uma semana sem ver a cara do porteiro mesmo, porque não descia, cozinhava em casa, enfim. Só que eu tava o tempo inteiro falando com os meus amigos no WhatsApp, interagindo com gente, fazendo live, a gente fazia uma espécie de ronda que era tipo, nossa, já faz o quê? Uns 15 dias que eu não falo com a Thaís, vou mandar uma mensagem. Tipo, amiga, tô passando aí, como é que você tá? Não sei o quê. Então, tava o tempo inteiro, assim, eu não me senti sozinha na pandemia, porque eu tava o tempo inteiro interagindo com gente, falando com gente, atendendo paciente, fazendo nuas e cruas, que, né, criou uma comunidade, se falava e tal. Então, nesse sentido, assim, claro que eu sinto muita falta você sabe, né? Aqui em casa qualquer jantar é no mínimo 10 pessoas, sempre, né? Um jantarzinho, só a gente, 10 pessoas. Mas, gente, o só a gente, né, das pessoas, mas para eles são 10 pessoas. Então, teve esse processo também. O que me chamou a atenção nessa pesquisa, e já que a gente está falando de pedir coisa em casa e tal, é o mercado da solidão. Existe todo um mercado hoje olhando para isso, que é muito louco, né, gente? As pessoas ganham dinheiro em relação a aplicativos onde você pode contratar familiares para te ligar ou para estar com você em datas festivas, aniversário, Natal, não sei o quê. As próprias Sugar Babies, né, e Sugar Daddies, nada mais é do que comprar uma companhia que você escolhe lá a dedo, a pessoa bonita, não sei o quê, inteligente, tem um assunto tal. Você pode contratar amigos que vão ter interesses próximos, né, do que você tem, vão falar de coisas que você gosta. Eu li uma matéria de a jornalista contratou várias dessas pessoas, né, e uma delas, a moça que é a amiga de aluguel, né, falou, no fundo, sabe, eu tenho a sensação que as pessoas me contratam mesmo só para rir das piadas delas. Tipo, né, eu acho que a coisa mais, talvez, sei lá, quando você tem um senso de humor próximo às pessoas que você convive e tal, eu acho que isso tem um nível de intimidade para que vocês tenham um humor, sei lá, por isso que a gente brinca tanto, né? Ué, não mandou meme, não é sua amiga de verdade. Se o seu boy, seu crush não te mama, não te... Também, né? Senão, Também. meu Deus, a minha mãe escuta isso, corta esse trecho. Se ele não te manda memes, tem alguma coisa errada nesse relacionamento, né? Então, acho que senso de humor mostra um pouco de intimidade e tal. Então, acho que é uma coisa que as pessoas sentem falta também nesses processos de solidão e de contratar esses amigos, né? Sim, eu tenho conhecidos que trabalham no mercado de sexo e muita gente contrata eles para conversar, para trocar experiências, para ir jantar, para viver coisas, porque é justamente isso, é uma troca ali de tempo e de alguém que você precisa naquele exato momento e você não quer construir uma coisa social, sabe? Às vezes você só quer aquele pessoa por aquele X tempo e você usufrui daquilo e tá tudo bem. Tipo, depois vai embora ou acaba voltando porque você gosta da pessoa e tal. Ser humano, né? Mas o Bruno tem um outro lado aí que é assim. A gente ter uma rede social ativa, ela pede energia, dedicação, né? Se você sustentar essas amizades e tal. E tem muita gente que não tem essa energia, não quer ter e tal. Então, de novo, é uma solidão voluntária porque a pessoa não quer se dedicar a isso. Então, ela vai, contrata um amigo dela lá,
Hoje eu tô a fim de conversar com alguém e tal. E tem muita gente que usa Tinder, aplicativo de relacionamento, mais para fazer amigos ou falar com pessoas, sabe? Tipo, hoje eu quero sair para jantar. Vai lá e acha alguém, e vai jantar e vai conversar e tal. Então tem isso também, né? Sobre esse lado da energia, me fez lembrar uma parte. A gente gravou um episódio sobre amizade, falando um pouco disso, mas quando eu vivia mais sozinho, era porque eu colocava uma energia muito maior nas máscaras que eu vestia para fazer parte de um grupo social. Então eu colocava energia naquilo para ler aquele grupo e para me adaptar àquele grupo, e isso me cansava. Então eu vivia muito mais sozinho, porque eu sozinho eu não precisava colocar energia em máscara nenhuma. E o que eu sinto hoje é como eu coloco muito menos máscaras, eu não me sinto cansado ou colocando energia para conviver com pessoas. Então, por causa disso, hoje eu gosto muito mais de conviver com pessoas, porque eu não coloco energia, eu simplesmente sou eu mesmo. Quer dizer, eu É. coloco um pouco de energia, Não, mas você coloca energia, mas não para sustentar uma máscara. Você coloca energia exatamente, para sustentar essa amizade, né? Assim, para exatamente. falar com essa pessoa e tal, não para, eu vou aqui ficar tentando manter a imagem de um Bruno que eu nem sou. E eu É, acho que muitas vezes as pessoas não se enquadram nos grupos ou têm essas amizades mais rasas muito por isso. Porque quem se relaciona com essas pessoas que estão ao redor dela não é ela de verdade, é a máscara que ela criou. Vai chegar um momento que ela vai olhar para esse grupo e falar: nossa, quem são essas pessoas? Tem um pesquisador que é o Robin Dunbar, de Oxford. Ele, sei lá, uns 30, 40 anos atrás, uns 30 anos atrás, fez aquela pesquisa que fala que seres humanos só são capazes de manter relação, assim, com no máximo 150 pessoas. E aí depois foi contestada essa pesquisa, enfim, outros pesquisadores, né, enfim, contestaram e tal, mas ele começou esse movimento, assim, né, do quanto a gente dá conta. Então, sei lá, a pessoa mais popular que você conhece provavelmente só dá conta do máximo 150 e tal, lá. E agora, nesse período de pandemia e com tudo que aconteceu com a gente, né, ele ainda é vivo e faz pesquisa e tal, já tá velho e tal, mas ele tem uma pesquisa que fala que a gente só é capaz de verdade de ter no máximo 5 amigos, amigos próximos mesmo, amigos assim, né? E que a pandemia mostrou isso. A pandemia deixou claro que você vai ter no máximo 5 amigos. E acho legal a gente pensar sobre isso, né? Porque de verdade, assim, e amigos, ele fala, às vezes esses 5 se resumem à família só, assim, né? Você familiar ou alguém do trabalho e tal. Mas se a gente for pensar mesmo, por mais social que você seja, popular e tudo, ainda assim você não tem 15 melhores amigos, que são pessoas que você fala com super frequência, que vocês se veem sempre e tal. Eu fiz minhas contas aqui, eu acho que eu tenho até menos que 5. eu pensei, eu devo ter uns 10, mas eu não tô colocando pessoas que eu falo com frequência, assim, porque são frequências que também mudam, né? Ela tem pessoas que eu considero pra caramba, a gente se fala uma vez por mês. Mas às vezes a gente se fala por uma semana, praticamente todo dia, e depois a gente fica de novo. Mais uns 2 meses, às vezes, sem se falar, e depois volta a se falar de novo, sabe? Existe essa troca ainda. E eu considero melhores amigos. Coloco nessa Uhum. categoria. Mas é engraçado pensar nisso, porque acho que faz um bom tempo que eu não colocava esse número, algo assim como um número, sabe? E aí tem uma outra coisa interessante que a Olivia Lang fala não no livro que eu tô lendo, mas no falando sobre o processo da pandemia e tudo, né? É pesada a frase, mas pensando, né? Pandemia, coronavírus, as pessoas morrendo e tal, ela fala assim: a solidão nesse momento que a gente está vivendo não significa que você fracassou, mas simplesmente que você está vivo. Tipo, sabe? Você sobreviveu, você está sobrevivendo a isso, né? Enfim. E aí, vamos falar do lado bom, que a gente está falando dessa coisa do mercado, da solidão, da saúde emocional prejudicada aí, né? E o lado bom de estar sozinho, que é o que as pessoas chamam de solitude. Eu acho que a gente começou meio que falando do bom, aí foi pra parte crônica e vai voltar pro bom agora, com mais Tem que, ênfase. tem que voltar para o bom, né? Eu tenho aqui, ó, antes de qualquer coisa, o estado de solitude é algo totalmente voluntário, ou seja, o indivíduo ele deve escolher estar assim, né? Então, o que que é a solitude? Em suma, é o estado de autocontemplação, quando o indivíduo passa a se reconhecer e observar o seu interior,
está associada à alegria, sentimentos positivos em relação a si mesmo, a estar sozinho na sua própria companhia. Ao optar pela solitude, o indivíduo passa a priorizar e entender as suas questões internas, os seus medos e seus traumas. Geralmente, escolher estar sozinho de forma saudável diz respeito à disposição da pessoa em melhorar a si mesmo. Por isso que tem muita gente que fala assim, a solidão é viciante. Mas não é da solidão que ela está falando, eu acho que é desse processo de solitude mesmo, de você estar aberto a estar com você mesmo, gostar da sua companhia, gostar desses assuntos internos que acontecem dentro de você, porque tá sozinho tá ouvindo essa conversa interna que você tem aí, né? Eu tenho um amigo que ele chama de DIP, diálogos internos positivos, né? Então, assim, e aí, como tá o DIP? Tá alto? Tá baixo? Tem gente que passa o tempo inteiro se detonando, um diálogo interno negativo, né? Tipo, reclamando, falando mal dos outros internamente. Aí, claro que estar sozinho não vai ser agradável, não vai ser gostoso, não vai ter prazer, né? Quando você fala desse lado, eu acho que o que me faz mais pensar é o quão você consegue ser honesto com você mesmo e com seus sentimentos, né? Porque quando você tá sozinho, é sobre isso, né? É sobre honestidade sua com você, sem dever nada a ninguém, sem nada de reflexões e de sentir o que você tem que sentir, de pensar o que você tem que pensar. Porque é isso, né? Quando você tá sozinho, às vezes você tá triste, às vezes você tá feliz, às vezes você são tantas coisas que vão acontecendo. São momentos em que é como dormir, né, acontece um monte de coisa durante o dia, você vai dormir, o seu cérebro pega toda aquela informação e coloca nos lugares certos que precisava colocar. Eu acho que esses momentos de solitude acontece a mesma coisa, você vem vivendo tanta coisa, que às vezes você precisa parar um tempo para conseguir processar tudo aquilo que você vem vivendo e refletir um pouco sobre tudo aquilo, sobre como afeta você e o que você quer daquilo, né. É extremamente saudável, é extremamente benéfico quando você consegue criar esses espaços e quando você se apaixona pela sua própria companhia, né? Assim, eu acho que é um momento de vida maravilhoso que a gente tem. Quando eu vejo isso acontecer nos meus processos e com os meus pacientes, né? Assim, sei lá, eu tenho um paciente que eu acompanho há 2, 3 anos. A pessoa não conseguia ficar sozinha nem no metrô direito, né? Já estava com fone, já estava lendo alguma coisa, já estava. E hoje ela vai e viaja com uma semana em algum lugar sozinha, conhece gente, faz coisas sozinha. Quando as pessoas falam assim, ai, nossa, ir ao cinema sozinho, né? Tem um tabu com essa história de ir pro cinema sozinho, tem gente que se sente super mal e tal. E já tem gente que adora, né? Sai do cinema, ficar ali viajando no filme, sem precisar falar para alguém ou dar opinião para alguém do que achou do filme. É um processo dela ali. Então, eu acho bonito de ver. Construir essa paixão pela sua companhia, por você mesmo, às vezes é lento, né? São processos lentos, enfim, mas quando acontece é tão gostoso e é tão bonito de ver. E é tão bom quando você quer fazer alguma coisa e você vai lá e faz sozinho, sabe, viajar ou ir num restaurante comer, Não hum, precisa de ninguém, né? Você não precisa ficar ali, é. ai, gente, quero tanto ir no restaurante, ai, quem vai comigo? Gente, pega a sua bolsinha, pega sua carteira e vai, lindo e pleno, maravilhoso, né? Mas, se quiser companhia, me chamem. Gosto sempre de conhecer um café novo, uma livraria nova, uma padaria nova, né, Demauro? A gente gosta. E aí eu queria trazer o Sartre de volta. A gente falou de existencialismo aqui no começo, né? O Sartre, ele fez um movimento em relação à solidão antes e depois da guerra. É interessante porque eu tô e aí não tem nada a ver com o podcast, né? Eu estou estudando uns textos sobre morte, solidão, o sentido da vida, né? Que são as dores existenciais, assim, que o existencialismo, pensando na linha da terapia que eu trabalho e tal, olha muito. Então, o Sartre, ele, antes da guerra, a sensação que dá, né, na biografia, nos processos dele, é que ele sofria com a solidão, assim, porque era uma solidão meio imposta, né? Aquele processo de vai para a faculdade, a vida dele era ir para a faculdade, ir para a biblioteca, voltar para casa, estudar mais, ir para sabe? E aí com a guerra, com a possibilidade de morrer, com amigos morrendo, com esse contato que ele teve com a morte, né? De alguma maneira, eu acho que ele
e o processo filosófico dele muda, né? E aí ele fala que tudo isso fez ele pensar muito no sentido da vida, né? E aí ele fala assim que o sentido da vida é dar sentido a ela, e só isso, né? A gente fazer as coisas de propósito, fazer as coisas com sentido, com intenção, com intencionalidade, né? Também é tecer uma teia de relações de relações, né, pessoais e de ajuda, acolhimento mútuo. É estar consciente de que você toma as suas próprias decisões e com isso você decide o seu futuro e também o futuro daqueles que estão perto de você. Eu acho que quando a gente está sozinho de uma maneira imposta, quando a solidão ela é involuntária, não tem sentido nisso. Agora, quando a gente escolhe estar sozinho para se olhar, para curtir a própria companhia, para ter autoconhecimento, aí você está dando um sentido para essa solidão, né? Que a gente está chamando de solitude. E a vida só tem sentido quando a gente dá sentido para as coisas que a gente faz, né? É isso. Vamos para as dicas? Ai, gente, tá muito filosófico nesse podcast, meu povo! Que foi, Dei Mauro? Só reflexivo. Ó, esse podcast, ele é multimídia, ele é intermídia, ele passeia por várias artes, então a gente vai ter dica de música. A gente falou da Marisa Monte com a Dança da Solidão, minha dica para vocês, e Solidão do Alceu Valença, que é muito maravilhosa essa música, então termina de ouvir a gente, aproveita que você está aí no Spotify ou em alguma plataforma e escuta uma musiquinha dessa, tomando seu café, na sua poltrona favorita, aí na sua casa, na sua varanda, e para organizar tudo isso que você ouviu hoje, né? Nós temos a playlist do Corajosamente também de música, todas as músicas que já recomendamos estará na descrição, inclusive essas de hoje. E aí, dicas de livros. Dentro da pesquisa, várias vezes citaram esse livro, não li, mas enfim, fica aí para quem quiser e é curioso do tema, chama O Século da Solidão, da Norina Hertz. Tem o que eu estou lendo agora, que é A Cidade Solitária, Aventuras na Arte de Estar Sozinho, da Olivia Lang, que é bem bom, estou gostando bastante. Um outro livro que eu acho fofo e tem tudo a ver com esse tema, que é A Parte que Falta, do Shel Silverstein, e Metamorfose do Kafka, que eu reli, acho que ano passado. Eu li o Kafka Metamorfose, né? Eu li quando eu era nova, acho que com 20, 21 anos, e agora, com quase 40, nossa, para mim ter relido me levou muito para esse lugar ali de solidão, porque, enfim, para quem não sabe, né, o Metamorfose conta a história de um cara de um jovem que sustentava a família estava passando por um momento financeiro muito difícil, ele trabalhava, tal, e ele acorda um dia e ele se dá conta que ele se transformou num inseto. Não dá para saber se ele é uma barata, o que que é, mas é um insetão, assim, grande, tipo, né, de 2 metros de altura. E aí a família vai tentando lidar com aquilo ali e vai trancando ele fica trancado nesse quarto e pensando ali, enfim. Então, é um processo, assim, o livro é uma metáfora, na minha visão, né? Muito de quando você tem que enfrentar alguma coisa sozinho, como isso acontece em você, enfim, é um livro muito forte, curtinho, mas acho que vale a pena. Você tem dica de livros? Tenho dica de um livro que eu não li ainda, mas coloquei na minha lista para ler um dia, que apareceu na pesquisa. Acho que é uma coisa que a gente falou aqui antes, né? Como é legal quando a gente escolhe um tema, nós dois vamos e começamos a fazer nossa própria pesquisa e cada um vai para o seu próprio lado, né, da pesquisa. Esse livro que foi recomendado por 2 locais que eu vi chama Loneliness, é do John Cacioppo. Não sei como falar sobre o nome dele, mas estará na descrição. Esse livro trata mais sobre a evolução, como eu falei, da parte natural, de que o ser humano precisou e precisa da solidão para conseguir viver em sociedade, como isso nos afeta e tal. É um livro fácil de ler, pelo que eu vi nos reviews, porque eu ainda não li, mas ele trata muito desse lado, do lado mesmo biológico da parte de solidão. Show! Filmes. Eu trouxe Encontros e Desencontros, que eu acho que é um filme que fala muito sobre a solidão a dois, né? A gente tem uma personagem ali que tá casada e o quão sozinha ela se sente nessa relação e como essa amizade com esse cara mais velho e
isso vai se desenrolar aí nesse filme. É muito lindinho, gosto muito. Já indicamos encontros e desencontros em outros momentos aqui, né? O outro filme que é brasileiro, os outros dois filmes que eu vou indicar são nacionais, que é o Aquários, com a Sônia Braga, que fala um pouco também dessa coisa. Ela não é uma idosa, mas ela é uma mulher ali de uns 50 e poucos anos, quase 60, e do quão ela estava bem sozinha, né, com a solitude dela ali no apartamento dela, e como isso vai ser chacoalhado pelas coisas e tal. Então, assim, acho que dá umas pinceladas bem legais no tema. E o outro é o ano em que meus pais saíram de férias, que conta a história de um menininho. Pais, na verdade, não saíram de férias, né? Os pais estão sendo perseguidos pela ditadura militar aqui no Brasil, e ele fica com o avô, que é um judeu ortodoxo, que morava sozinho, então era né, assim, um velhinho que tinha uma rotina e tal, e de repente ele tem uma criança de, sei lá, 8 anos, 9, não sei, na casa dele, e é bem interessante, assim, porque vai mostrar um pouco desse recorte desses outros velhinhos também. É muito fofo esse filme, gosto bastante também. Tenho 3 filmes, que um, na verdade, é compartilhado com Cintia, que nós revimos no começo, e ela também ia indicar. O primeiro é Na Natureza Selvagem, que tem uma playlist maravilhosa também, não é só o filme, mas a Ai, música gente, meu maravilhosa. Deus. Vamos É, pôr uma das músicas na nossa playlist? vamos, é o Tá, Society, combinado. a gente coloca lá. É, essa mesmo. O outro filme é o Ela, ou Her, com o Joaquim Phoenix, maravilhoso. Esse é um filme que eu Maravilhoso. detestei quando eu vi a primeira vez, odiei, achei como é que alguém acontece essas coisas, e depois abri meu coração e assisti de novo, e é um filme muito foda, gostei muito, esse filme também que sentiria indicar. E a outra é A Filha Perdida, que é um filme novo da Netflix, estava concorrendo a Oscar, não sei se ganhou, preciso dar uma olhada, mas estava concorrendo lá. Sim. É isso, não darei spoilers, os nomes estarão na descrição do episódio. Ai, que bueno! Ó, gostei muito desse episódio. Esse tema é muito legal. Eu gosto quando a gente consegue mostrar os dois lados da moeda de um tema, né? Assim que a gente consegue sair um pouco do. E é isso. Também gosto quando a gente tem um episódio em que a gente consegue fazer esse namoro entre arte e ciência e tal. Acho que agrega bastante. Ok, gente, gostei muito. Beijo para vocês. Quer falar alguma coisa para se despedir, Mauro? Não, só que o dia está maravilhoso, dia de dar uma volta lá fora. E se o dia estiver bom quando você estiver ouvindo isso, faça o mesmo. Então vamos lá. Beijo, gente. Até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.